quem mais se expõe nesse livro sou eu mesmo. Eu falo das derrotas, eu falo das vitórias, mas, fundamentalmente, eu levo para o campo da experiência vivida as questões das quais eu tinha tratado no plano da teoria. Pessoas, militantes, quadros políticos que se situam no âmbito da chamada esquerda, em matéria de comunicação pública, padecem das mesmas tentações que militantes, quadros políticos situados no campo a que designamos direita. Eu me lembro da chamada da Voz do Brasil naquele dia. Era assim: servidores entregam sugestões para melhorar a reforma da Previdência. Só não falaram que eram 20 mil servidores. E também não falaram que eram 20 mil servidores contra a reforma da Previdência. O jornalista Eugênio Butti presidiu a Radiobras durante 4 anos. Dessa experiência surgiu o livro Em Brasília, 19 horas, no qual ele faz uma reflexão sobre a guerra entre a chapa branca e o direito à informação pública. Aproveite essa excelente oportunidade para conhecer os bastidores da comunicação na administração pública. Eu pensei muito antes de decidir escrever esse livro. Eu me lembro no início de 2006, conversando com alguns dos meus companheiros de gestão na Radiobras, e todos diziam: Eugênio, você precisa deixar documentado, deixar escrito, contar o que a gente viveu aqui. Porque o ambiente isolado em que o trabalho da comunicação pública se processa, se ressente da falta de contato com o público. O lugar em que os impasses da comunicação podem ser resolvidos é o público, não é nos gabinetes, não é entre 4 paredes. Nesse sentido, a gente conversava e achava que aquilo que se passou durante esses 4 anos na Radiobras deveria ser dado ao público. Esse relato deveria ir ao conhecimento do público. Com as dúvidas, com os erros, com os acertos, com as hesitações. E quem mais se expõe nesse livro sou eu mesmo. Eu falo das derrotas, eu falo das vitórias, mas, fundamentalmente, eu levo para o campo da experiência vivida as questões das quais eu tinha tratado no plano da teoria. E levando para a experiência vivida, eu acredito que posso compartilhar com mais gente, e acredito que a história ganha carne e osso, ganha sangue, respiração. Por isso, acho que o livro interessa e cativa mais gente do que seria normal com um tema desse tipo. Prólogo. Dentro da nuvem. O dia 1º de janeiro de 2003, quando o ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse do cargo de presidente da República, foi uma boa véspera. Teve solenidade, discurso e festa popular. Quando escureceu, jantei com moderação e tomei 2 copos de chopp na companhia de bons amigos num restaurante da Asa Sul da capital federal. Eu tentava disfarçar, mas enquanto eles festejavam o dia 1º, eu me preocupava com o dia 2. O livro gerou alguma repercussão, gerou algum debate logo que foi lançado, o que eu considero natural, ainda que isso tivesse superado algumas expectativas minhas. Mas esses debates, que são noticiosos, eles, às vezes, chamam a atenção para um lado, chamam a atenção para outro lado, e eu vi, sobretudo na internet, trechos deste livro sendo usados para argumentar contra e a favor de diversas coisas.
Não se compreenderá o que eu relato nesse livro se nós quisermos insistir no enfrentamento de esquerda versus direita. Esse livro não pode ser compreendido se nós acharmos que todas as pessoas de direita são de um jeito, ou daquelas que se dizem de direita, e as pessoas de esquerda são todas de outro jeito. No tema da comunicação pública, isso não funciona. Pessoas, militantes, quadros políticos que se situam no âmbito da chamada esquerda, em matéria de comunicação pública, padecem das mesmas tentações que militantes, quadros políticos situados no campo a que designamos direita. Eu diria que há um denominador comum, mais do que isso, que existe uma unanimidade, uma quase unanimidade pelo menos, que vem da tradição da política brasileira, que está profundamente enraizada na cultura política brasileira, que considera normal o aparelhamento de emissoras de rádio e de televisão públicas para fins partidários. Nós encontramos políticos que se dizem de esquerda e políticos situados no campo da direita, que nisso são muito parecidos. Portanto, se nós quisermos olhar para o fenômeno do aparelhamento dos meios públicos de comunicação como um vício da direita ou um vício da esquerda, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Houve, no passado, episódios gravíssimos de cerceamento das liberdades, do direito de expressão, da liberdade de expressão, do direito à informação do cidadão, nas emissoras públicas de comunicação. Ainda existem episódios desse tipo. E é incrível perceber que a coloração ideológica dos governos não muda o quadro. Isso tem a ver, em grande parte, com a formação da nossa cultura política. E isso tudo o livro debate de forma bem detida, cuidadosa, até minuciosa. A nossa democracia já avançou na direção de perceber que um hospital público não pode estabelecer, no instante de recrutar médicos e enfermeiros, ou no instante de aceitar a internação, não pode, como eu dizia, adotar critérios partidários. Seria um escândalo, aos nossos olhos, se um hospital recrutasse apenas médicos que se filiaram ao partido do prefeito. Seria um escândalo aos nossos olhos se na hora de aceitar matrículas uma escola pública adotasse discriminação ideológica. Os filhos do líder da oposição não podem se matricular em determinada escola pública. Mas nós ainda achamos natural que microfones, estúdios, antenas de televisões públicas sejam utilizadas para defender uma versão parcial de um determinado governo ou de uma determinada autoridade, como se aquela fosse a sua função natural. Ainda não houve, na formação, no amadurecimento da nossa cultura política, uma percepção radical de que a informação é um direito e de que o direito à informação deve estar no topo da pirâmide dos valores adotados pelas instituições públicas de comunicação. Nós ainda achamos natural que essas instituições sejam administradas com critérios políticos e partidários. Na cabeça de muitos políticos, insisto, de esquerda e de direita, as instituições de comunicação pública são como se fossem as suas assessorias privadas de promoção pessoal. Isso é patrimonialismo. Isso é empregar
recursos, equipes, equipamentos públicos para o atingimento de fins pessoais, privados ou partidários. O partidarismo em qualquer veículo, num veículo informativo impresso ou eletrônico, numa empresa comercial, numa empresa privada, numa empresa pública. O partidarismo é considerado um fator de rebaixamento da qualidade editorial. O que é o partidarismo? É a prática, dentro da atividade jornalística, de submeter a informação a uma interpretação partidária e tornar a informação um apoio de peça de convencimento público